Hoje eu vou te mostrar como que você faz para identificar os momentos certos de você comprar qualquer cripto e o momento certo de você também vender qualquer cripto. Nós estamos vivenciando dentro de uma lateralidade, onde dentro desse período, operações do curto prazo acabam sendo as operações mais vantajosas que nós temos, porque afinal de contas, o longo prazo não se movimenta. Então, diante a isso, eu vou te explicar uma das técnicas que eu utilizo para poder identificar esses bons momentos. Bom, Intelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante. Legal? Antes da gente falar sobre esses dados que eu vou te apresentar, essa técnica que eu utilizo, eu quero comentar sobre o pronunciamento do Jeremy Powell na data de ontem. E eu vou me comunicar referente a isso porque vocês me pediram, tanto lá no Instagram quanto nos comentários do YouTube no vídeo de ontem também. Primeiro ponto é que eu não opero notícia. Dentro de todas as minhas estratégias, dentro de todas as minhas categorias de tomadas de decisão, eu tenho como definição que eu não opero notícias, porque eu entendi que a gente consegue utilizar a análise gráfica, o price action e também a análise on-chain para que a gente antecipe movimentações. Eu tenho como um princípio de que eu devo estar sempre à frente da maioria das pessoas no mercado. Afinal de contas, se eu for o último a comprar e o último a vender, eu sou o cara que estou pagando a conta. E saiba que antes do Jeremy Powell se pronunciar, antes de você ver o anúncio da taxa de juros, o Jeremy Powell, ele já teve reunião com os membros do Fed. Os familiares dos membros do Fed já sabem o que aconteceu naquela reunião. As pessoas que são mais ligadas à família dos membros do Fed, elas já sabem também daquela informação. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que tem muitas pessoas que elas chegaram até essa informação antes dela ser anunciada para o público geral. Se isso aconteceu, significa que muitas pessoas já tomaram a decisão antes daquilo mesmo ser falado. E quando aquilo for falado, as últimas pessoas elas estão sendo informadas. Isso significa que, meu amigo, se você operar notícia, você estará sempre pagando a conta. Você será uma das últimas pessoas a tomar decisões. Então, tente olhar para os dados para que você consiga antecipar esses movimentos, porque através do gráfico, você vai conseguir ver se os membros, se a família, se os amigos mais próximos, eles estão vendendo ou comprando. É exatamente esse o fundamento que Charles Dow nos deixou em cima da análise de price action. Então, através disso, não. Eu não olho para o que o Fed está falando. Não, eu não assisto o pronunciamento de Jeremy Powell, porque eu também valorizo o meu tempo. Eu que não vou ficar 1 hora assistindo o velho falar, sendo que eu sei que aquilo não vai trazer informação nenhuma no médio e longo prazo. Repare que dias de notícias dessa maneira, a gente tem o mercado indo para um lado e devolvendo logo em seguida. Ou ele vai para baixo e em seguida ele sobe. E se você olha em uma janela de tempo de alguns dias, você vai ver que após o pronunciamento, após a notícia, aquilo não faz mais sentido. Porque os grandes players que realmente movimentam o mercado, eles se posicionaram muito antes. Diante a essa introdução sobre como que eu olho para a macroeconomia, eu quero te dizer também que a macroeconomia ela é extremamente relevante. E diante a isso, eu olho para métricas específicas sobre a macroeconomia. Para mim, nesse momento, um dos fatores cruciais que nós devemos observar é exatamente a taxa de juros. Eu não quero saber o que o Jeremy Powell está falando. Eu não quero saber o que o Jeremy Powell está prometendo para as pessoas. Porque entenda que toda promessa que ele faz é simplesmente mentirosa. Quem que não conhece a inflação transitória, onde os caras sabiam que essa bagaça estava desenfreada, só que eles ficavam falando para o público geral que ela era o quê? Transitória. Para a manada acreditar que ela era transitória. E a manada acreditava nisso, até a gente chegar em um momento aonde essas pessoas são pegas de surpresa. Então, para mim, se o Jeremy Powell fala que ele não vai abaixar a taxa de juros, por exemplo, nesse ano, cara, eu não acredito nele. Eu vou olhar e entender quais são as probabilidades gráficas.
E quando a gente olha para as probabilidades, a gente tem um longo período já de aumento de taxa de juros e para mim essa redução ela vai acontecer no ano de 2024. E sempre que a gente tem uma redução da taxa de juros, a gente vai sim entrar em um período de contração dentro do Bitcoin. Em azul aqui a gente tem um gráfico do Bitcoin, em vermelho a gente tem a redução da taxa de juros. Olha só como que em 2019 a gente formou um topo local no Bitcoin dia 5 de julho de 2019. E aí a gente teve a primeira redução da taxa de juros ali um mês depois, dia 4 de agosto de 2019. Aqui o Bitcoin ainda estava na mesma zona de patamar de preço, mas entenda que quando houve esse sinal de que haveria a redução da taxa de juros ali, e não foi uma notícia, foi exatamente a real redução que nós tivemos, a primeira redução que nós tivemos na taxa de juros. Dali para frente, o Bitcoin degringolou até a gente ter o nosso Corona Crash ali, a taxa de juros chegar em zero, a gente voltar a subir, e aí depois outro bear market, taxa de juros subindo novamente. Isso significa que nós teremos, sim, uma contração em todos os ativos quando a gente tiver a redução da taxa de juros. Eu sei que muitos falam por aí, principalmente o Jeremy Powell, que ele quer fazer o raio do pouso suave, mas quando a gente olha para todo o passado, é muito difícil você fazer com que a economia ela não sofra tanto com o aumento da taxa de juros igual aconteceu agora. Isso a gente pode olhar para um passado recente e ver que tivemos crises bancárias no ano passado, exatamente por conta da taxa de juros. Para mim, a merda ela vai ceder e não haverá um soft land, como ele fica falando por aí. Eu acredito que sim, a gente vai ter uma contração forte ali e depois dessa contração a gente vai voltar a subir. Se a gente olhar a expectativa dos investidores é que a taxa de juros ela comece a ser reduzida em setembro desse ano. Ou seja, a gente tem espaço para poder subir até setembro, mais ou menos ali até outubro. Pode ver que o negócio ele vai se intensificar mais para o final do ano, né? Lá para o final do ano a gente já vai ter reduções mesmo na taxa de juros. Então eu vejo que a gente tem espaço para a gente subir, para a gente entregar boas movimentações de alta, depois a gente fazer uma retração, taxa de juros voltarem em zero e depois que a taxa de juros voltar em zero, a gente ir buscar novas movimentações de alta. Então, eu olho para a taxa de juros e eu também vou olhar para o balanço do Fed para entender se nós estamos em contração ou expansão monetária. Quando essa linha vermelha está subindo, nós estamos em expansão monetária. Quando ela está flat, a gente não tem expansão nem contração. E quando ela está caindo, nós temos contração monetária. Em azul é o gráfico do Ether e repare que a gente precisa ou dessa linha estar flat ou dessa linha estar em expansão monetária para que a gente tenha realmente a nossa altcoin season. Então olha só, eu quero dizer para você que eu não tô nem aí pro que o Jeremy Powell está falando. Eu não tô nem aí para os dados do PCE, eu não estou nem aí para os resultados das notícias momentaneamente. Porque eu sei que o mercado ele vai se movimentar por conta dos operadores de notícias, mas os operadores de notícias eles não têm poder o suficiente para manter aquela direção do mercado. Quem que tem o poder de manter a direção do mercado? São os investidores de longo prazo, é o smart money, é o institucional, as pessoas que detêm a maior quantidade do ativo. E nas últimas análises que você viu aqui dentro do meu canal, você entendeu o jogo desses caras nesse momento. Então, diante a isso, eu vou olhar para os dados mais relevantes em relação à economia, que nesse momento é a taxa de juros e o balanço do Fed. Quando a gente olha para isso, a gente consegue traçar expectativas e a gente não precisa passar uma hora na frente do computador assistindo o velho falar nada com nada. Essa é a minha opinião sobre notícias. E como eu falei com você, existe uma técnica que a gente pode utilizar para a gente operar os ativos, pode ser no curto prazo, pode ser no médio prazo, pode ser no longo prazo também. Que é exatamente nós utilizarmos o MVRV. O MVRV ele vai nos ditar se as pessoas estão no lucro ou se elas estão no prejuízo. Além disso, dele nos ditar isso, ele vai falar para nós aonde que é a região daqueles players realizarem lucro e daqueles players realizarem prejuízo. Aonde a gente vai ter uma sobrecompra e onde a gente vai ter uma sobrevenda. Onde a gente vai ter uma pressão muito alta de venda e uma pressão muito alta de compra também. E a gente consegue separar o MVRV exatamente por grupos de entidade. Olha só,
Aqui a gente tem Chainlink na tela, o gráfico em preto. Em amarelo a gente tem o MVRV intradiário de 30 dias. O que significa intradiário de 30 dias? Significa que eu só estou olhando para as movimentações dos últimos 30 dias. Ou seja, eu quero olhar para os players que são traders nesse momento. E se a gente avaliar esse MVRV, a gente tem pontos claros aqui. Olha só, aqui embaixo a gente tem a primeira zona onde Chainlink começa a entrar dentro de exaustão vendedora, onde os players começam a entrar em zonas de prejuízo. E aqui a gente tem exatamente a máxima do prejuízo ali. Ou seja, entre essas duas linhas cinzas aqui, a gente tem uma zona de exaustão vendedora. Essa zona de exaustão vendedora está mais ou menos ali na casa de 15% de prejuízo. Ou seja, geralmente quando os traders dos últimos 30 dias eles estão com 15% de prejuízo em Chainlink, a gente começa a constituir regiões de fundo nesse ativo. É só você olhar aqui, dentro dessa região, a gente teve 10% ali de prejuízo, Chainlink estava avaliada em $14. Depois a gente foi lá e deu uma pernada e foi até $18, por exemplo. Então, quando a gente olha para o MVRV, a gente consegue traquear esses pontos de bottom, por exemplo. E a gente também consegue traquear esses pontos de topo. Se a gente voltar aqui e utilizar o mesmo padrão que nós utilizamos aqui embaixo, cada ativo a gente vai avaliar ele de uma maneira diferente, tá? A gente está identificando o padrão, o comportamento dos investidores naquele ativo. Aqui a gente identifica o fundo. E aqui a gente começa a identificar as zonas de formação de topo. Olha só, MVRV ali por volta dos 15% em lucro e não em prejuízo, começa a constituir regiões de topo. Olha aqui, ó, um topo que nós fizemos em julho de 2024, estávamos dentro dessa região. Um topo que nós fizemos em setembro de 23, opa, aqui eu falei 24, mas é 23, estava dentro dessa região. O topo que nós constituímos aqui, beleza, ele foi acima, aqui fora da média, tudo bem, foi embora. O topo que nós fizemos aqui, ó, em dezembro de 23, chegou próximo dessa região. O topo que nós fizemos em dezembro ali de 23, chegou nessa região. O topo que nós fizemos aqui em $20, a gente estava dentro dessa região. O topo que nós fizemos aqui agora, estávamos dentro dessa região. Ou seja, o MVRV intradiário, ele é uma ferramenta que a gente tem para entender esses topos e fundos locais. Diante a isso, você pode utilizar essa ferramenta para você tradar os ativos e saber qual ativo você vai comprar em determinado momento. Olha só. A gente tem uma grande dificuldade dentro das criptos, que temos 2.200.000 criptos como opção. Inclusive, atualizando agora, temos 2.400.000 criptos, ou seja, são criptos pra caramba criadas diariamente. E às vezes a gente fica muito preso em qual cripto que eu vou comprar em um determinado momento. Uma pessoa que não entende do ciclo do mercado, uma pessoa que ela é mais iniciante, mais amadora, ela vai sair comprando um pouco de cada coisa. Ela não vai saber focar o capital dela. E a gente pode utilizar até mesmo o MVRV intradiário para a gente saber qual que é o ativo que nós vamos escolher. Por exemplo, se a gente olhar para Chainlink, nesse momento, Chainlink ela bateu dentro da região ali, que geralmente é a região de fundo, certo? Então, olha que louco, a gente tem Chainlink como um ativo que a gente pode colocar no nosso radar como um interesse comprador. Diferente de Uniswap, por exemplo. Se a gente olhar para a Uniswap, ela bateu dentro da sua região ali também junto com Chainlink, só que Chainlink ainda está dentro dessa região. E quando a gente olha para a Uniswap, não, Uniswap ela já voltou para a região de zero aqui, ou seja, os traders dos últimos 30 dias em Uniswap, eles não estão nem no lucro e nem no prejuízo. Então, a gente não tem nenhuma exaustão compradora, nem uma exaustão vendedora também. Só que Chainlink tem uma exaustão vendedora. Então, a gente tem uma probabilidade muito maior de Chainlink subir em vez de Uniswap nos próximos 30 dias. Então, diante a isso, se você tiver que escolher entre Chainlink e Uniswap para você poder fazer uma operação, cara, você vai escolher Chainlink, por exemplo. Entenda que esse jogo das criptos ou o jogo do investimento é um jogo estratégico, não é um jogo amador. Não ache que você escolheu 10 criptos perfeitas e você vai colocar aquilo na sua carteira e você vai seguir com aquilo para o resto da vida
Não ache que é dessa maneira. Você precisa saber dançar conforme a música toca. Se você quer operar no curto prazo, escolha os ativos que eles estão com baixo risco, que são os ativos que estão sobrevendidos, e não os ativos que não estão sobrevendidos, porque o risco deles estarão maior. Geralmente as pessoas querem comprar aquilo que acabou de subir, né? Por exemplo, é comum, e elas querem vender aquilo que acabou de cair. E a gente tem que fazer sempre o contrário. Utilizando essa mesma técnica aqui, a gente consegue avaliar o Bitcoin também. Olha só, no Bitcoin aqui a gente consegue avaliar, inclusive você consegue avaliar os traders dos últimos 7 dias, você consegue avaliar os traders dos últimos 30 dias, você consegue avaliar os traders dos 90 dias. Como que você sabe qual que vai ser os dias que você vai escolher? É só você pensar em qual que é o time frame que você quer operar. Se você quer constituir uma operação de curto prazo, ótimo, você olha para 7 dias. Se você quer, por exemplo, fazer um scalp dentro do dia ou um day trade ali, um scalp é muito rápido. Mas se você quer fazer um day trade, por exemplo, você vai pegar os traders diários e não dos 7 dias, entende? Se você quer fazer um swing, você olha 7 dias, se você quer fazer um position, você olha 30, 90 dias, é só você saber dançar dentro dos time frames aí. Olha que louco, se a gente avaliar, por exemplo, o Bitcoin dos traders de 7 dias aqui, a gente também consegue cravar exatamente aonde são as regiões de fundo. Aqui a gente vai utilizar uma média, aqui não vamos utilizar os picos sempre coloca ali um range para você entender quais são as zonas, quais são as probabilidades. Aqui embaixo a gente tem a região de fundo, aqui em cima a gente tem a região de topo. Olha só, se você simplesmente operar dentro dessas regiões, você vai conseguir visualizar sempre quando o Bitcoin está em regiões de fundo e quando ele está em regiões de topo. O que isso significa? Significa que você vai vender na região de fundo? Não. Significa que você vai comprar na região de topo? Não. Significa que você vai fazer o inverso. Na queda que nós tivemos recente, aqui nós batemos dentro da zona onde os traders entram em grandes regiões de prejuízo, ou seja, regiões que a gente deve aportar. Isso a gente pode fazer para todos os ativos, pode fazer para Ether, pode fazer para qualquer ativo. Entenda que a análise on-chain, ela não é uma ferramenta só para o longo prazo. Ela é uma ferramenta também para o curto prazo. Entenda que se você não utiliza a análise on-chain, você está de brincadeira na tomateira. Porque saiba que você está dentro de um mercado onde a gente consegue olhar para o saldo das carteiras de todos os indivíduos e entender se aquelas pessoas estão no prejuízo ou não. A gente vai para o mercado tradicional, por exemplo, e a gente não consegue ver nada disso. E a gente só utiliza o price action, por exemplo, para a gente tomar as decisões. MVRV é um gráfico que foi construído dentro da análise on-chain, porque a gente não consegue, por exemplo, construir isso dentro do mercado tradicional. Saiba que essas ferramentas, elas irão maximizar a sua probabilidade de você enriquecer, meu amigo. Então saiba utilizar essas estratégias ao seu favor. Você estando em cripto, você deve saber olhar para os dados on-chain. E não ache que você precisa pagar plataformas para você fazer a análise on-chain. Você consegue fazer isso de maneira gratuita também. Não deixe que pequenas barreiras sejam sua limitação de crescimento, beleza? Bom, e quando a gente olha para a dominância do Bitcoin ali, a gente acabou falando de algumas altcoins aqui, mas eu preciso complementar para você que nesse momento eu estou olhando muito mais para Bitcoin do que para altcoins. Eu entendo que Chainlink está dentro de uma zona ali de oportunidade, mas para mim, dominância do Bitcoin, ela está subindo. Diante a isso, eu estou majoritariamente exposto em Bitcoin. Durante esse período, eu não vou correr risco algum dentro de outros ativos, por exemplo, que não tenham uma alta simetria. Eu vou ficar exatamente exposto dentro de Bitcoin. Obviamente, tem alguns ativos que eu estou exposto, algumas altcoins, mas elas acabam sendo uma parcela muito menor da carteira do que a exposição que eu tenho em Bitcoin. Nesse momento, eu tenho 0 de Ether, por exemplo, porque Ether não vale a pena. O risco que eu corro em Ether em relação à dominância do Bitcoin, meu amigo, não vale a pena eu ter Ether na minha carteira nesse momento. Vale mais a pena eu diminuir o risco, concentrar o meu capital em Bitcoin e na hora que for o momento do Ether, que não foi só uma simples movimentação
de notícia de aprovação de ETF, por exemplo, aí sim eu migro meu capital para o Ether. Você tem que saber jogar o jogo das criptos. O ciclo das criptos é muito claro, desde que você entenda que ciclo é esse. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. Valeu!